Primeiro nós vamos aprender a transformar um sonho numa meta e depois nós vamos aprender a transformar uma meta em realidade. Eu transformo um sonho numa meta colocando uma data. Por que você vai estudar medicina? Porque o papai gosta. Então fala para o seu pai fazer o vestibular. Você tem que fazer uma coisa sua. O modo como você carrega o seu corpo. Qual é a sua postura? Vai para um shopping aí na sua cidade e fica observando as pessoas passarem. Vai ter gente que vai passar com o pescoço ereto, olhando para o horizonte, né? E vai ter gente que vai passar cabisbaixo, olhando para o chão. Se você estiver numa sala e entrar um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa, mesmo que você não saiba que é um rei e uma rainha, você vai ver que a pessoa que entra tem majestade. O que significa ter majestade? Ela anda com a postura ereta. Ela aprendeu desde criança, o mordomo me ensinando que ela tinha que andar equilibrando um livro. Então, no momento que eu coloco o meu corpo esticado, imaginando que tem um gancho vindo do céu, que puxa a minha cabeça, o meu pescoço estica, os meus ombros relaxam, eu entro em contato com a inteligência universal. Esse fluxo que tem aí de inteligência. E eu, com isso, eu melhoro a minha autoestima. Então, para eu melhorar a minha autoestima, eu tenho que saber fazer a visualização, eu tenho que saber o diálogo interno, tenho que cancelar aquilo que é negativo, que isso é um problema muito sério. Você quer ver que coisa interessante? Porta, na hora que você pensou, numa porta, né? Vaca, na hora que você pensou, numa vaca. Gaveta, na hora que você pensou, numa gaveta. Agora eu vou falar assim, ó, não, você viu o vazio que deu aí? Não existe representação linguística para a palavra não. Então, se eu falar para você assim, quer ver, ó? Não pense azul, que cor você está pensando? Não pense numa maçã, nem verde, nem madura, nem com casca, nem sem casca. Olha o que você está pensando. Porque como o não tem representação linguística, o que vem depois do não é que vale. Não perturbe a sua irmãzinha. A mãe está falando para a criança e ela continua perturbando a irmã, porque a mãe está mandando ela perturbar. Aí a mãe vai dizer assim, mas eu preciso educar meus filhos. Como é que eu faço? Você solicita que seu filho, o que você quer dele, e não o que você não quer. O que você quer que a criança faça com a outra? Que trate ela bem. Então você fala assim, trate bem a sua irmãzinha. Você tem que expressar o que você quer e não o que você não quer. E isso funciona também o diálogo interno. Nós somos julgados na vida por 4 coisas. O que você faz, sua aparência, o que você diz, como você diz o que você diz. Você pode ir numa festa, você começa a conversar com alguém, você pode marcar no relógio, menos de 5, 10 minutos, um pergunta para o outro assim, o que você faz na vida? O modo como você responde faz toda a diferença. Eu posso ter 2 pedreiros colocando tijolo. Eu chego para o primeiro pedreiro e pergunto, o que você faz na vida? Ele diz, eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. E você? Eu também sou pedreiro. Estou construindo o Maracanã, que é o maior estádio de futebol do mundo, e vai ficar aqui para a posteridade. Olha que interessante. Os 2 fisicamente fazem a mesma coisa. Colocam um tijolo em cima do outro. Só que um só vê aquilo como trabalho e o outro tem uma perspectiva maior. Então, esse outro não vai ser pedreiro muito tempo. Logo, logo, ele vai ser um construtor. Segundo, você é julgado pelo que você diz. Você é julgado pela sua aparência. Você quer jogar no Flamengo? Não apareça lá com o uniforme do Fluminense. Você quer servir exército? Não apareça lá com o uniforme da Marinha. Então, você tem que estar adequadamente vestido para a ocasião. Se eu vou dar aula de sucesso, eu tenho que estar vestido para o sucesso. Entendeu? Então, você pode estar assistindo aí de jeans, do jeito que você quiser. De bermuda. Eu não. Eu estou aqui dando aula sobre sucesso. Então, eu estou com o uniforme do sucesso aqui para você. Então, a aparência é muito importante. Você é julgado pela sua aparência. Você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou e falou besteira, não tem jeito de voltar atrás. Uma flecha lançada, ela não retorna mais. Foi lançada. Uma palavra falada, ela não pertence mais a você. Ela foi lançada para o mundo. Então, se você não está certo do que você vai falar, morda a língua. Cuidado como você fala. E não é só o que você diz, é como você diz o que você diz. 2 indivíduos podem falar a mesma coisa e a repercussão ser totalmente diferente. Tem uma frase que diz assim, ó, o cantor é mais importante do que a canção. Se você é fã do Roberto Carlos, ele tem uma canção que toca o seu coração, aquela mesma canção cantada por um cantor que você não gosta, não vai ter o mesmo impacto em você. Então você vê que não é só o que você está dizendo, é quem está dizendo o quê? Como que a pessoa diz o que ela diz? Isso faz a diferença. Pois é, você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovo. Claro que a manteiga é importante, o ovo é importante, é necessário, mas não é suficiente. O bolo do sucesso que nós estamos fazendo esta noite, ele tem 6 ingredientes. O primeiro ingrediente é a autoestima, o segundo é a comunicação, e agora vem metas, vem atitude, vem trabalho,
e vem a ambição. Quando você coloca esses 6 ingredientes juntos, com paciência e persistência, que são as características do profissional e que o amador não tem. O amador quer tudo para ontem. Só que a natureza não funciona assim. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Você planta uma semente, no dia seguinte ela não é uma planta. Ela continua sendo uma semente, começando o seu processo de germinação, mas continua sendo uma semente. Então eu tenho que entender ir no caminho certo e tem que dar tempo para que isso ocorra. Porque muitas vezes a pessoa desiste antes da coisa acontecer. Por isso que a paciência e a persistência, Roma não foi construída em um dia, fundamental. Eu queria conversar com você agora sobre meta. Então, primeiro nós vamos aprender a transformar um sonho numa meta e depois nós vamos aprender a transformar uma meta em realidade. Como é que eu transformo um sonho numa meta? Eu transformo um sonho numa meta colocando uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia não vai acontecer. Sabe aquele livro empoeirado que você tem na prateleira da sua casa? Você disse que algum dia você vai lê-lo? Tem 4 anos que você comprou, ele está lá. Porque não existe algum dia no calendário. O cérebro te obedece. Você diz assim, tá bom, o dia que algum dia chegar a gente vai fazer isso. Mas não tem algum dia no calendário, nunca vai acontecer. Então, no momento que eu coloco uma data, faz toda a diferença. Você tem que aprender a pôr data nos seus sonhos. No momento que você coloca a data no sonho, ele deixa de ser sonho e passa a ser meta. E o universo começa a conspirar a seu favor. Mas aí você transformou o sonho na meta. Mas você precisa transformar a meta em realidade, que é outra história. Você não pode parar só na meta. Primeiro eu quero dizer para você que a importância da meta não é necessariamente atingi-la, mas colocar você em movimento. Porque, quem sabe, alguma coisa mais importante vai ocorrer nesse caminho. Você quer ver? Vou te provar. Pense nas 3 coisas mais importantes que ocorreram na sua vida até hoje. Desde que você se entende por gente, até hoje. O que aconteceu de mais importante? 3 eventos. Seu casamento, o nascimento do seu filho, sei lá, o que você achar. Sua promoção, você passar no vestibular, você se formar. Tem muita coisa importante na sua vida. Mas você vai perceber que pelo menos 2 dos 3 não foram planejados. Você não levantou um dia e disse assim, hoje eu vou conhecer uma pessoa por quem eu vou me apaixonar, por quem eu vou me casar. Não foi assim, foi? Você foi em algum lugar, se apaixonou, se casou. E esse trabalho que você tem aí? Você é empregado de uma empresa, você levantou um dia e disse, hoje eu vou me empregar nessa empresa. Não, você viu um anúncio, alguém te convidou, você foi fazer uma entrevista, levou o currículo, foi aprovado, você está contratado. Olha que interessante. Eu tenho que ter metas para me colocar em movimento, mas eu tenho que estar com a mente preparada para coisas melhores. Né? Porque pode ser que outras oportunidades, mais importantes que aquela que você está focando, vão surgir na sua vida. Você tem que ter essa flexibilidade. E essa meta, ela não pode ser uma coisa só. Tem que haver diversificação. Não ponha todos os seus ovos numa mesma cesta. Alguém vem, carrega a cesta, você fica sem ovos. Então você tem como profissão mãe, que é a profissão mais nobre que tem no planeta Terra. Ser mãe. E você se dedica integralmente a ser mãe. Olha qual o risco que você está correndo de ser só mãe. Um dia, seus filhos vão crescer e vão embora. A gente cria filho para o mundo. Eles não ficam com a gente. Eles vão cuidar da vida deles. E aí o que você vai falar? Ah, mas agora eu me sinto vazia. É a síndrome do empty nest, a síndrome do ninho vazio. É a mãe que dedicou a vida inteira só aos filhos. Os filhos cresceram, foram cuidar na vida deles e a mãe se sente sozinha. Então, por isso, você tem que ter uma diversidade. Você tem que ter uma meta financeira, você tem que ter uma meta profissional, você tem que ter uma meta social, você tem que ter uma meta familiar, você tem que ter uma meta de saúde. O que adianta eu ganhar muito e me infartar aos 40 anos? Não vale a pena, eu não vou levar nada para o túmulo, caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolsa. O que adianta eu ganhar esse dinheiro todo e ir embora e não aproveitar? Então eu tenho que ter metas de lazer, eu tenho que diversificar minhas metas. Isso é muito importante você colocar isso. E essa meta tem que ser relembrada. Ela não é só no dia 31 de dezembro que você pensa nela e está tudo resolvido. Não. Você tem que relembrá-la todo dia. Os orientais pegam um boneco chamado Daruma, não sei se você conhece, e pintam o olho do boneco. Pintam o olho direito do boneco. E aí fica faltando pintar o olho esquerdo.
e coloca aquele em cima da mesa. Aquele boneco representa uma meta, comprar uma casa nova. Então, toda vez que ele olha para aquele boneco, mesmo que seja com a visão periférica, sem estar concentrado, aquilo é um lembrete. Ó, você falou que vai comprar uma casa nova. E aí, quando ele compra a casa nova, ele vai lá e pinta o outro olho do boneco. Se você entrar numa casa de um oriental, você vai ver que existem vários darumas na sala, muitos com os dois olhos pintados e alguns com o olho só pintado. Porque a meta, ela tem que ser relembrada. Ela tem que ser sua. Por que você vai estudar medicina? Porque o papai gosta. Então, fala para o seu pai fazer o vestibular. Você tem que fazer uma coisa sua. Já é difícil nadar contra a correnteza. Imagine com a pedra no pescoço. Se você está fazendo algo porque a sua vovó, ou seu papai, ou a sua mamãe quer, isso aí não funciona. A meta tem que ser sua, só sua. Tá? Você tem que satisfazer você. Você veio aqui para viver a sua vida. Você e seus pais são pessoas diferentes, com vidas separadas.